Boa noite, gente. Terça-feira, dia 8 de agosto, cá estamos nós mais uma vez para a terceira live da imersão em mielomeningocele, que é um projeto meu em conjunto com a Maria José, enfermeira, que a gente vai falar sobre vários temas relacionados à mielomeningocele, abordar várias questões de diversas especialidades, algumas experiências práticas também de pessoas que nasceram com mielo e tiveram essas sequelas. Eu vi que o doutor já entrou, eu vou convidá-lo aqui, mas só para dar uma apresentação prévia para vocês. O doutor Alexandre, ele é ortopedista pediátrico, formado em medicina e especialista em ortopedia pela Escola Paulista de Medicina. Ele é mestre na área também, alguns pontos bem importantes. O mestrado dele foi uma análise sobre a questão da marcha em pacientes com mielo, e o doutorado dele também pela Escola Paulista de Medicina, lá da Unifesp, foi sobre pé torto congênito. Então, acho que tem experiência de sobra para a gente falar sobre esses assuntos e vários outros que também são sequelas da mielo, para a gente tratar junto com ele e desenvolver, e tirar as dúvidas de vocês, a gente bater um papo, trocar experiências também. Outro ponto importante também, entre 2013 e 2014, ele foi o presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica, desculpa, e agora ele vai entrar aqui para a gente começar o nosso papo. Vamos ver se ele consegue entrar. Só um minutinho. Foi. Olá, Boa noite. boa noite a todos. Que um prazer estar aqui com você, Renan. Vamos ver se podemos contribuir para esclarecer algumas dúvidas do pessoal aí desse assunto tão complexo que é a mielomeningocele, né? Sem dúvida, vai ser muito importante, doutor. Primeiro, obrigado pela disponibilidade, por estar aqui com a gente para essa conversa. Vai ser, sem dúvida, que vai ser bem esclarecedor para todo mundo, como também já foram as outras duas lives que a gente fez sobre a parte de fisioterapia e a parte, né, de neurocirurgia da mielo. Uhum. Doutor, como eu vi que tanto o seu mestrado quanto o seu doutorado tem relação com a mielo e também e especificamente o seu doutorado com o pé torto congênito, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre, além do pé torto congênito, obviamente, as outras possíveis sequelas ou abordagens que a mielo tem na parte ortopédica. Então, embora a gente sempre fale, né, a mielomeningocele é uma alteração que, a princípio, né, o primeiro quem manda no time inicialmente é o neurocirurgião, né, que vai ser, e hoje, principalmente juntamente com a medicina fetal, já que tantos procedimentos hoje, na verdade, a luta aí começa bem antes do nascimento, né? Então, tem um diagnóstico, então, são inúmeros casos que têm sido feitos tratamentos com cirurgia fetal. Então, o médico obstetra, muitas vezes, ele que é até especialista em medicina fetal, e a gente acompanha vários casos com o Dr. Moron, a equipe do Dr. Sérgio e outros colegas também que fazem também esse tipo de procedimento, né? Então, o pé torto é diferente, né? Quando a gente fala de mielomeningocele, um pé torto congênito, que a gente vê idiopático, que foi, na verdade, o assunto da minha tese de doutorado, e para você ter uma ideia como que as coisas mudaram bastante, né? Então, naquele momento, a minha tese de doutorado era uma reoperação de pé torto, né? Do pé torto congênito idiopático. E é uma técnica fazendo uma osteotomia para uma correção, porque há muitos anos atrás, quando era residente, praticamente pé torto era indicativo de cirurgia sempre, né? E, na verdade, e na mielomeningocele a gente sabe que grande parte dos pacientes, eles vão ter um pé torto, que é esse pé torto, quando a gente chama de pé torto, tem vários tipos de pé torto. Mas quando a gente fala de pé torto, o ortopedista refere um pé torto, quando se fala, está referindo ao pé que é chamado pé equino cavo-varo, né? Que são os três componentes principais da deformidade. Aquele pezinho que é virado para dentro, né? Que é o club foot em inglês, né? E ele é bem diferente na mielomeningocele de um pé torto idiopático. Por quê? Porque existem alterações, um desequilíbrio muscular. E existe uma maior rigidez. Então, esses pacientes com quem tem mielomeningocele tem uma chance grande de ter um pé torto, né? E esse pé torto,
que mesmo no idiopático, há muitos anos atrás, praticamente só se fazia tratamento, fazia um tratamento com gessos, mas eram muito longos, né? Até que, a partir do ano 2000, começou a mudar muito isso no mundo ortopédico, que foi a técnica do Dr. Ponseti, que é um médico catalão que descreveu essa técnica que revolucionou o tratamento do pé torto. Isso foi nos últimos 20 anos que mudou, porque, como eu falei, naquele momento, quando eu era residente, na década de 90, praticamente no final de 90, final dos anos 80, começo dos anos 90, praticamente todos os casos praticamente acabavam em cirurgia. E no pé torto, na mielo, então, praticamente era uma coisa meio que proibida fazer gesso, né? Porque falam, não, o risco de fazer úlcera é um problema, não se deve fazer gesso. E isso também mudou muito, né? A gente sabe muitos casos que a gente tem hoje, graças ao método do Dr. Ponseti, eu fui um dos primeiros que começou a usar essa técnica aqui no Brasil e tivemos resultados muito bons, inclusive com mielo. Mas na mielo, enquanto no pé torto idiopático, aquele pé torto que não é acompanhado nenhuma outra alteração, esse método de tratamento com gessos que a gente usa no pé torto tem um índice de sucesso acima de 90%, né, de ser um tratamento eficiente para isso. Já na mielomeningocele, embora a gente consiga muitas vezes ter um resultado inicial muito bom, mas algum tempo depois, cerca só de 40% a 50% que consegue manter a correção apenas com esse método Ponseti, né? Então, muitas vezes acabam necessitando de cirurgia. Mas, felizmente, a gente acabou optando por cirurgias um pouco menos invasivas hoje também, né? Porque também, quando se faz uma cirurgia, a gente está adicionando um pouquinho de cicatriz, fibrose, que é uma das coisas que leva também. Então, paradoxalmente, se faz uma cirurgia muito extensa, às vezes para corrigir mais, e muitas vezes acaba, alguns tempos depois, acabando levando a uma recidiva, né? Uma volta da deformidade, né? Então, mas mudou muito, né? Porque, de qualquer forma, hoje é um método que a gente aplica na mielomeningocele. Então, é o tratamento que deve ser feito inicialmente, por mais grave que seja a deformidade, porque a gente consegue, no mínimo, minimizar a agressão cirúrgica que vai ser feita mais tarde. Entendi. Até esse método Ponseti era uma pergunta que tinha, que já haviam mandado para a gente, pedindo para o senhor justamente falar um pouco sobre ela, o que o senhor poderia acrescentar sobre ela. Então já deu uma introdução aí também. Mas se quiser complementar com mais alguma informação, fica à vontade. Até para explicar do início, para quem não entende muito, quem não sabe como que é essa técnica, se o senhor puder explicar um pouquinho mais detalhadamente. É uma das histórias bacanas que tem a medicina, a história do Dr. Ponseti. O Dr. Ponseti foi um médico catalão que ele migrou para os Estados Unidos, fugindo da Guerra Espanhola. Ele se estabeleceu em Iowa, né? E em Iowa, lá no meio bem no meião dos Estados Unidos, né? E essa técnica que ele desenvolveu por muitos anos foi ignorada, né? Então, ele escreveu isso no final dos anos 50, no começo dos anos 60, ele publicou, e é uma técnica que muitas vezes foi ignorada, né? E foi curioso, porque uma das razões que o método dele começou a se popularizar depois dos anos 2000 foi justamente por isso, né? Por ter acesso às mídias sociais. Muitas vezes uma mãe postava num blog, meu filho tem um pé torto, vai precisar fazer uma baita cirurgia, e uma mãe interferia, entrava lá e falava, mas como? Para que vai fazer uma cirurgia assim? Olha, dá para fazer esse tratamento, fiz o tratamento com o Dr. Ponseti, o resultado é fantástico, né? E isso começou a mudar graças à internet, né? Foi o Dr. Ponseti, eu tive a oportunidade de aprender o método com ele, eu fiquei com ele em Iowa, foi uma coisa fantástica, né? E foi a minha técnica que, na verdade, no congresso, que foi no ano de 2000, lá em Vancouver, esse congresso que, para mim, foi um marco, né? Porque o tema principal desse congresso americano, que é do POSNA, né? Que é o Pediatric Orthopedic Society of North America, né? É o principal congresso de ortopedia pediátrica no mundo, e no ano de 2000 ele foi em Vancouver, e o tema principal do congresso era de pé torto, né? E as pessoas estavam todas apresentando as técnicas, eu estava com um trabalho mostrando lá técnica cirúrgica, a gente falando de cirurgia, aí subiu no palco o Dr. Ponseti, mostrou os resultados dele de 50 anos e calou a boca de todo mundo, né? Então, foi uma coisa que foi marcante nisso, né?
E eu comecei a usar isso depois na Escola Paulista e realmente a gente tem casos que são marcantes, porque alguns anos depois teve o Congresso Mundial em San Diego e o Dr. Ponseti, na ocasião, aí ele falou antes de mim nesse congresso e perguntaram para ele até que idade daria para resolver com gesso. E nesse momento, quando ele respondeu, ele falou talvez até 8, 10 meses seja possível fazer o tratamento com gesso. E eu falei logo em seguida dele, eu falei, professor, infelizmente o senhor está enganado, porque o seu método funciona até para crianças bem maiores, porque não é a realidade nos Estados Unidos e muitos países desenvolvidos, mas aqui eu tinha crianças na Escola Paulista com 7, 8, 9 anos de idade, que eu comecei a aplicar esse método, obviamente demora muito mais do que num pé de um bebê, e eu mostrei os resultados, e até hoje é marcante lembrar que cada slide que eu mostrava no congresso lá era uma balbúrdia na plateia, né? E eu falo, quando eu estou deprimido, eu lembro do Dr. Ponseti, que ao final da minha apresentação, ele estava me aplaudindo, ele me convidou, eu fui lá para a AIBA, fiquei com ele um período lá, então aprendi bastante com ele. O Dr. Ponseti morreu com 94 anos, mas felizmente ele viu que o método dele finalmente foi reconhecido como a melhor coisa que se pode fazer para um pé de uma criança. E a partir daí que a gente começou a ampliar o uso também, inclusive para mielo, que até então a gente não usava para criança com mielo meningocele, nem artrogripose. E a gente tem muitos casos que acabaram resolvendo com isso, ou pelo menos minimizaram muito. Então, esse ainda deve ser o tratamento inicial e, obviamente, a manipulação com muito cuidado, né, como qualquer pé de bebê, mas a gente começando precocemente. E óbvio que muitas vezes as crianças que nascem não têm, como eu falei, a prioridade é a parte neurocirúrgica, a parte pediátrica geral. E entra a ortopedia depois disso aí, mas sempre que quanto antes a gente começar a fazer essas intervenções e conseguir melhorar com gessos, muitas vezes existem outras deformidades associadas também, né, como luxação de joelho, luxação de quadril, contraturas articulares, né? Então, tudo isso é bem mais complexo do que uma criança que tem um pé torto apenas, um pé torto que a gente chama idiopático, que é quando aquela deformidade isolada só, né? E na mielo é bem mais complexo que isso. Mielo eu costumo falar brincando, mais sério, que é uma caixinha de surpresas, né? Cada caso é muito particular e pode se desenrolar de várias formas diferentes, então realmente é bem específico cada caso, né? Mas a gente deve sempre procurar, então, o que nós temos então, em termos de prioridade, na verdade. Isso que é uma coisa que é importante. E por isso que é importante ter esse conhecimento e um trabalho, mesmo que não seja como eu trabalho com o Dr. Sérgio Cavaleiro e outros colegas, assim, o Dr. Antônio Macedo, que a gente tem muitos casos em comum, né? Então, a gente tem consultórios separados, mas a gente tem uma troca de ideias, de contato muito próxima, né? Então, nós conhecemos bem os pacientes que estão fazendo, nós temos uma troca de ideias com relação ao encaminhamento dessas crianças, todos esses pacientes, muito, muito de perto, né? Muito embora nossos consultórios a gente acabe atendendo separadamente. Então, isso é possível, desde que tenha... É um trabalho de equipe, realmente. Mielo, meningocele, como essas alterações todas neuromusculares, né? Elas têm que ter uma alteração que requer uma equipe multidisciplinar, né? Então, tem que ter uma enfermagem, como você conhece bem, a Maria José, outras enfermeiras. Tem gente que tem que ter dedicação a isso para entender bem o que é o problema da mielo, né? Então, tem que ter fisioterapeuta. Então, esse contato da equipe tem que ser muito próximo, porque essa troca de ideias, da evolução, sempre é muito favorável para o paciente, né? Então, isso ajuda muito, né? Tem que ter esse contato próximo de toda a equipe que trata o paciente com mielo meningocele. Sim, sem dúvida. Essa questão do acompanhamento multidisciplinar foi uma coisa que eu aprendi, vamos dizer assim, com uma amiga minha, que ela é fonoaudióloga, e ela trabalha muito em conjunto com uma físio, que também é amiga dela, então elas me contaram vários casos de que realmente esse contato que elas mantêm, de trocar a experiência sobre o mesmo paciente, é muito importante para você chegar sobre outro ponto de vista e tentar desenvolver uma técnica, uma metodologia para ver essa criança como um todo, ou o paciente como um todo, e buscar o melhor para ele, né? Realmente é bem legal esse ponto dessa visão mais ampla, né, do que só na ortopedia ou só na urologia. É bem importante isso.
não é equipe de um médico só, isso tem que ter bastante. Então, é um processo longo, né? E isso que eu sempre falo. Eu sei que é comum, né? Eu procuro acalmar os pais nesse sentido, falar, olha, porque muitas vezes eu falo sempre, não é uma corrida de 100 metros que a gente está aqui, a gente está numa maratona, né? Então, o objetivo é bem longo, tá? Então, não podemos perder algumas etapas disso, mas a gente tem que considerar que a gente sabe de antemão que mesmo a criança com bom prognóstico de marcha, na mielomeningocele, ele vai andar mais tardiamente que uma criança que não tem. Então, mesmo um nível que seja bem baixo, que a gente chama de nível sacral, aquelas crianças que têm uma boa musculatura preservada, tudo, a média de começar a andar é em torno de 2 anos de idade, enquanto uma criança sem alterações vai andar entre 10 meses, 1 ano e meio, né? Estão andando, né? Que seria a marcha, o desenvolvimento da marcha. Então, essa marcha também tem algumas coisas que podem ter alteração que podem comprometer. Então, precisamos ter em mente que temos que primeiro alinhar bem o esqueleto, tem que ter o tronco alinhado, né? E obviamente muitas vezes, felizmente, por mais que tenha deformidades de coluna associadas, né? Boa parte isso aí pode ser postergado a qualquer tratamento, qualquer intervenção nesse sentido, né? E são as deformidades mais variáveis, não só a escoliose, que é aquele nível, aquela alteração, deformidade que a gente vê no plano frontal, né? Mas também crianças podem nascer com uma cifose, que é aquela corcundinha que fica naquela transição entre a coluna torácica e lombar, e isso é uma coisa bastante prejudicial até para sentar, né? Então, muitas vezes Então, a gente tem essa preocupação, porque é importante sentar adequadamente. Muitas vezes o paciente pode ser um cadeirante, mas as deformidades, obviamente, quanto mais grave algumas deformidades, mais elas podem comprometer o prognóstico, né, que é a chance de andar, que a gente chama de progresso de marcha. Que, obviamente, essa é uma das preocupações principais dos pais, né? Mas a gente sempre diz também que o importante, na verdade, é óbvio que a marcha, né, conseguir andar é uma coisa muito importante, mas não é a primeira coisa que tem que se preocupar, né? Então, a gente tem que considerar que tem que ter o alinhamento, a gente faz tudo possível para fazer com que a criança faça pelo menos o treino da marcha, né? Mas sabendo que isso vai demorar, né? Não é uma coisa que vai se conseguir fazer a criança estar andando com 1 ano e meio, e muitas vezes vai demorar mais tempo que isso, mesmo por um nível que tem uma boa função muscular, né? Então, tem que ter essa paciência e vamos tentando corrigir, porque isso que é importante até saber, porque algumas coisas influenciam a marcha. Mas, sabidamente, uma das preocupações que os pais têm muito, que não tem influência na marcha, é a luxação do quadril, por exemplo, né? Então, a luxação do quadril, numa criança que não tem problema neuromuscular, é uma coisa. Numa paciente com mielomeningocele, tem vários trabalhos, inclusive foi isso um dos pontos, inclusive, da minha tese de mestrado, mostrando que não existe, né, não existe um comprometimento do prognóstico de que a chance de andar você tem no quadril locado, né, ou deslocado. Então, isso realmente é uma preocupação que os pais têm bastante, porque muitas vezes eles vão com a ideia de vendo, às vezes, erradamente, né, que eles confundem uma criança que tem uma luxação congênita idiopática, que nem eu falei do pé torto, né? Uma coisa é um pé torto sem nenhuma alteração, e outra coisa é um pé torto na mielomeningocele. A luxação do quadril, 30% a 50% das crianças vão acabar apresentando. É muito mais importante, isso que a gente sabe, é ter o arco de movimento preservado, tentar manter um arco de movimento bom das articulações do quadril, do que fazer cirurgias que são infrutíferas, né? Não tem um tratamento, a gente não consegue fazer uma cirurgia, não existe em nenhum lugar no mundo conseguiu dar uma resposta adequada para isso, para colocar um quadril no lugar e manter. E depois, vários trabalhos do que eu participei também, que o Dr. Luciano Dias, que é o meu mentor, que é uma felicidade para nós brasileiros, né, saber que um dos papas da mielomeningocele no mundo inteiro
foi o Dr. Luciano Souza Dias, que foi o meu mentor, com quem eu aprendi em Chicago, e ele mostrou diversas vezes isso, que não se deve operar esses quadris. E mostrou isso aí hoje é praticamente quase que um dogma, realmente. Não mexam nesses quadris para tentar reduzir. A gente algumas vezes faz cirurgias para melhorar o arco de movimento, para alinhar os quadris, para evitar uma obliquidade pélvica, né, para não deixar inclinado, para evitar uma escoliose e outros problemas de pressão que pode ser prejudicial até para um cadeirante, né? Então, o mais importante é ter o arco de movimento do que ter um quadril encaixado, né? Então, é bem diferente da abordagem que a gente tem numa luxação congênita do quadril, que é chamada idiopática, que é quando não existe alteração neurológica, neuromuscular, como que acontece na mielomeningocele, né? Certo, isso, exatamente. Muito bem observado. Muito bem observado mesmo. Doutor, antes de continuar com algumas perguntas que vieram aqui, eu vi que a Rosinha Escalante está falando que a filha dela, sua paciente, foi operada intraútero para correção de mielo e que o senhor é incrível. Eu comentei, até estava conversando com o senhor antes, que uma colega minha de escola, da pré-escola, ela falou que ela viu que eu postei da live, né? E ela falou, que legal, que o doutor Alexandre, que o senhor é médico do filho dela também. Eu achei muita coincidência, que a gente não tinha tido nenhum contato ainda e a gente acabou tendo essa coincidência do filho dela ser seu paciente. E uma outra pergunta é a Mariana, de um perfil também de mielo, que é o Mielo Meningocele Underline, ela está perguntando se o senhor já trabalhou no Santa Marcelina, aqui em São Paulo, ou não. Sim, eu tenho um grande carinho pelo Santa Marcelina, sabe? Eu fiquei 13 anos no Santa Marcelina. Inclusive, esse domingo agora passado eu fui lá ver as cerejeiras no Parque do Carmo, que é ali do lado de Santa Marcelina, e bateu uma saudade lá. E eu fiquei 13 anos lá no Santa Marcelina, então tive muitos pacientes, inclusive muitos de mielomeningocele que eu tratei, e foi uma dificuldade, porque eu, obviamente, não queria sair de lá, né? Eu fiquei 13 anos e foi difícil para encontrar, só queria ir embora quando tivesse algum substituto que realmente eu soubesse que fosse ficar lá para cuidar dos pacientes. E felizmente encontrei meu colega, o Dr. Eduardo Takimoto, que é lá da Escola Paulista. Ele foi o terceiro colega que eu levei para tentar ficar no meu lugar, que já estava sobrecarregado, simplesmente porque com o trânsito de São Paulo e até o Santa Marcelina voltar, nossa, aquilo realmente, depois de 13 anos, né, acabou sendo bastante cansativo, mas foi difícil sair de lá. Eu tinha um carinho, até hoje eu tenho um carinho muito grande pelos pacientes e por todo o tempo que eu passei lá. E o Dr. Eduardo Takimoto hoje está lá, felizmente, cuidando das crianças muito bem, assistido lá pela Tatiana Barbosa, que é outra colega, foi nossa residente também na Escola Paulista, e está lá ajudando o Eduardo Takimoto. Legal. Então, provavelmente, Mariana, o doutor foi seu médico lá no Santa Marcelina. Achamos a resposta que você estava procurando. Mas sigamos para as perguntas, porque tem algumas... O senhor falou sobre marcos do desenvolvimento, também sobre a questão do próprio quadril, mas vamos lá. A Priscila, desculpa, perguntou sobre os marcos do desenvolvimento. Qual seria a idade máxima para esperar para rolar, engatinhar ou andar? E a partir de quando é considerado que há algum atraso motor? Isso é bastante variado, né? Mas é assim, o principal... Primeiro, eu digo, é uma coisa... A criança... A gente observa desde antes disso, né? Os marcos, primeiramente, com 3 meses, a criança conseguir sustentar o pescoço, que é uma coisa importante, até o 3º mês. Entre 6 a 8 meses, a criança conseguir, esse aí que seria um desenvolvimento normal, 6 a 8 meses a criança sentar. Então, todos esses marcos iniciais, muitas vezes, estão atrasados com a mielo, né? Algumas porque passaram por outras intervenções, hoje menos, que esse é um dos benefícios também da cirurgia intraútero, é que hoje tem menos hidrocefalia, né? É uma das coisas que tem sido observado, né? E aquelas crianças que tinham uma hidrocefalia descompensada muitas vezes, ou tinham que colocar válvula, e essas válvulas acabavam tendo que ser trocadas. Então, muitas vezes a criança tinha... E é frequente isso na mielo, né? A criança ter mais
procedimentos do que anos de vida. Então, pegar inúmeros, né? Você pega, nossa, passou mais do que uma cirurgia por ano, muitas vezes, né? E uma das coisas que comprometia muito era esse marco de desenvolvimento. Então, esses marcos realmente vão ter. Então, a mielo, como eu falei inicialmente, eles vão ter um atraso. Por exemplo, mas por outro lado, rolar, que vai ser em torno de 8, 10 meses, a criança está rolando bem, muitas vezes vai atrasar isso também. Engatinhar, que é uma etapa que, mesmo para crianças normais, não é uma etapa que a gente considera fundamental. Ao contrário de que, infelizmente, eu vejo muitas vezes mielo, colegas fisioterapeutas indicando, às vezes a criança está até andando, né? Independente se mielo, e quer fazer a criança engatear como se fosse uma coisa muito importante, né? Não é, se a criança está andando, está andando. Não tem que voltar e fazer a criança engatear, como infelizmente eu já vi isso aí. Não tem que andar para trás isso, né? Então, mas é isso, a criança vai ficar de pé entre 8 a 10 meses, muitas vezes começa a ficar, esse é o desenvolvimento normal, né, nós estamos falando. E vai andar entre 9, tem criança que, eu já vi criança andar com 9, 10 meses até 1 ano e meio. A partir de 1 ano e meio é considerado um atraso do desenvolvimento na marcha, né? Mas óbvio que se tiver outras comemorativas, mas as crianças com mielo, elas vão estar engajadas, ou pelo menos devem estar engajadas num programa de fisioterapia, desde cedo, né? Desde cedo, porque é esse que é o nome do jogo. A gente tem que se antecipar, a gente sabe que vai ter esse atraso. Então, vamos propiciar, vamos ver o que a gente conseguir fornecer para a criança, né, através das terapias todas, né, multidisciplinar, a gente vai tentar colocar o máximo possível para ter esse desenvolvimento. Então, as deformidades, por exemplo, elas têm esse papel, né? A gente tem que corrigir as deformidades. Tem um pé torto, essa criança não vai ficar adequadamente colocada de pé. Então, mesmo um paciente que tem um nível motor bastante comprometido, que antigamente a gente chamava nível torácico, né? Uma criança que tem uma paraplegia, não mexe absolutamente nada, é imprescindível também corrigir os pés, porque é importante dar o que a gente chama de ortostatismo, que é para ficar de pé, que é uma das complicações, e com certeza muitos dos que estão talvez assistindo tenham tido filhos ou tenham presenciado já que fraturas, né, que são coisas muito comuns, são chamadas fraturas patológicas, né? A gente sabe que o osso é uma estrutura de sustentação, e você não tendo sustentação, vai ter como, entre aspas, aí uma atrofia do osso, né? Que é a osteopenia, que a gente chama de osteopenia na criança, não, se corresponderia à osteoporose no adulto. E isso acaba tendo uma repercussão grande. O osso ficando fraco é comum, atrapalha todo o desenvolvimento da criança. Já pensou? Tem uma fratura e é uma dúvida, muitas vezes não tem uma idade para a gente fazer um procedimento cirúrgico para estabilizar, tem que fazer gesso. O gesso é um problema também, porque o gesso, fazer um gesso, uma fratura de fêmur, por exemplo, às vezes é bastante complicado, né? Porque pode levar escara. Então, de novo, tentar minimizar isso através do quê? Fazer as correções devidas antes do primeiro ano de vida, para que a partir de 1 ano a criança seja possível colocá-la de pé. Aí a gente vai usar as órteses, né? Tem que estar o pé corrigido, talas de lona, colocar parapódio e vai estimulando. A partir daí vai começar a ter o estímulo de carga e, dependendo do nível motor, começa-se o treino de marcha depois, a partir dessa idade também, né? Mas tudo depende do nível motor que a gente tiver. Mas independente disso, mesmo como eu falei inicialmente, mesmo um paciente que tem veja, aquele que é um paciente que tem praticamente uma paralisia completa dos membros inferiores, ainda assim, a gente sabe bem que eles se beneficiam muito de um treino de marcha, né? Então é importante deixar bem alinhado, porque mesmo que não venha a ser um cadeirante, quem fez treino de marcha tem muito mais facilidade depois, porque o treino de marcha envolve bastante a parte de equilíbrio, parte de desenvolvimento dos membros superiores, e isso melhora muito a condição de transferências, né? Que é passar de uma cadeira para um sofá, aquelas coisas que muitas pessoas que têm os seus movimentos completos não pensam como que é uma dificuldade muitas vezes isso, né? E realmente quem faz esse treino de marcha, quem é colocado, faz um programa de fisioterapia para manter o peso adequado, né?
Então, de todos os fatores que influenciam a marcha, o mais importante, sem dúvida, é o nível neurológico, né? Então, os outros fatores acabam contribuindo também, que seriam quais, principalmente? As deformidades. Quanto mais tempo persiste uma deformidade, às vezes tem uma deformidade, um joelho em flexão, né? O joelho que não consegue estender totalmente. É um problema sério, né? Porque como vai ficar de pé nessa posição? A gente sabe que alguns graus de flexão do joelho aumentam sobremaneira o seu gasto energético, né? Então fica muito difícil, né? Uma contratura do quadril, uma deformidade no pé, tudo isso compromete muito você conseguir colocar uma órtese e conseguir ficar de pé. Então tudo isso tem que ser corrigido, independentemente do nível motor que o paciente tem, Sim. porque a gente tem que fazê-lo ficar de pé adequadamente. Então tem que ponderar bem, né? O momento de fazer um tutor, de fazer usar o andador, usar uma muleta, eventualmente depois uma bengala. E é um problema muito complexo isso, né? Porque muitos pacientes conseguem andar sem a órtese, por exemplo, né? Então, tem um nível motor e anda. Só que muitas vezes não tem controle do pé. E é frequente, a gente tem muitas vezes eu pego isso, principalmente no adolescente, né? E recentemente teve uma paciente que teve uma lesão grave no pé agora, porque os pais viajaram, ela foi para o shopping com as amigas, e aí foi sem a órtese, fez uma ferida grave no pé. A gente deixou internada aqui um bom tempo, tomando antibiótico, corrigindo, porque é uma coisa muito séria fazer uma úlcera plantar aí, e a cicatrização é muito difícil, né? Então, o uso da órtese, realmente, ele é imprescindível na maior parte dos casos, né? Óbvio que consegue andar um pouquinho, mas dentro de casa sempre tem aquela proteção, né? A gente vê até crianças que têm um ótimo nível motor, que nem usam órtese, né? E ainda assim pode ter alteração de sensibilidade. E queimadura no pé é uma coisa frequente que a gente tem. Tem um pacientezinho lá do Nordeste que queimou o pé, às vezes na beira da piscina, né? Imagina o calor daquela pedra, não sente, né? A dor é uma coisa benéfica, né? Porque quando não tem dor, é um sinal de alerta, né? Então, não sente. Né? Exatamente. Vamos lá, ver mais perguntas? Alguém tem mais alguma? Senão eu saio falando aqui, não deixo mais ninguém falar. Tem bastante pergunta, doutor, tem bastante pergunta. Aproveitando que o senhor estava falando sobre essa idade, se tem idade certa ou não para começar o ortopedista, tem duas perguntas nesse sentido. A Paula Ferreira está perguntando com qual idade se deve ou se é recomendado ou indicado levar a criança ao ortopedista se ela não tem o pé torto congênito, porque a gente normalmente pensa na situação do pé torto. E se não tiver pé torto, é a mesma idade ou não? E aproveitando, até emendando na pergunta, a Gianmara também perguntou o que se deve observar nos nossos filhos quando eles começarem a andar, que pode ser algum sinal de disfunção de marcha, que pode trazer algum prejuízo no futuro. Então, por isso que eu vejo assim, né, a maior parte das crianças que eu vejo muitas crianças no berçário, né? Então, e isso é uma coisa que favorece bastante, assim, porque a gente vê, às vezes, uma criança no berçário, recém-nascida ali, a gente vê o músculo, por exemplo, do quadríceps, a criança, o bebezinho chutando, né? Isso já é uma coisa que é fantástico, porque a gente vê quem tem esse quadríceps, né, que é o músculo da extensão do joelho, então a gente não consegue graduar a força muscular ali, mas quando a gente vê que esse músculo está presente e tem uma boa ação, pô, já é uma coisa legal explicar para os pais que já tem um bom prognóstico de marcha, né? Mas que não tem esse movimento, mas que a gente pode observar outras alterações. Então, eu acho que, como eu falei, é uma alteração multidisciplinar. Embora o neurocirurgião seja o principal naquele momento inicial, acho que o ortopedista tem que ser visto desde o começo também, tá? Então, a criança saiu do berçário, se não foi vista no ortopedista no berçário, coisa que eu tenho bastante oportunidade de fazer, eu acho que assim que saiu deve ver o ortopedista, tem que passar no ortopedista, pelo menos essa trinca de médicos vai ter, e depois os médicos vão determinar quanto tempo deve voltar. É óbvio que tem fisiatras, né, que também participam, são os médicos habilitados na reabilitação, que podem estar sendo vistos também, mas acho que
tem que ver, pelo menos o neurocirurgião vai estar acompanhando desde cedo, ele vai estar falando, o urologista e o ortopedista, eles vêm logo cedo procurar ver para dar uma orientação para as famílias. Acho que essa parte de orientação, de informação, a gente, por mais que possa ter programas como esse, cada vez mais a informação está na linha, é online, se possa ter, mas como você frisou inicialmente, e é o que deve ser feito. Cada caso é um caso, né? Então, algumas particularidades têm que ser percebidas. E isso tem que ser visto no exame físico inicial, né? Às vezes, para manter aquele primeiro contato, para falar para uma fisioterapeuta, que nem sempre vai ter disponível alguém que ter, sabe? A gente sabe, essa é a realidade, né? Às vezes não tem uma fisioterapeuta que tem muita experiência com mielo. Então, o ortopedista, ele pode orientar até falando com a fisioterapia. É frequente eu falar isso. Às vezes tem na família de um paciente, tem algum fisioterapeuta. Eu falo, traz aqui no consultório, vou mostrar, eu mostro aqui, a gente vai falar como que deve fazer alguma coisa para trocar ideia, porque às vezes é um fisioterapeuta que não tem uma vivência com crianças com mielo, né? E vai ser ela que vai estar atuando. Então, é importante esse contato. Então, o ortopedista pode orientar desde o comecinho, posturas que podem melhorar, às vezes percebe que tem um desequilíbrio muscular. A gente sabe que praticamente, por exemplo, toda a musculatura da frente, né, anterior, dos membros inferiores, eles são mais fortes que os músculos posteriores, por causa da inervação, né? Mesmo o nível sacral, às vezes tem um comprometimento do músculo que é o tríceps sural, que é o músculo da panturrilha, ou dos glúteos, né? Então, sabendo esse desequilíbrio muscular, a gente já orienta para um posicionamento, às vezes um alongamento mais adequado desde cedo. Então, acho que a resposta que assim, é isso, que vai desde do primeiro mês, assim que saiu da maternidade, acho que deve ser visto por um ortopedista. Mesmo sem Só para reforçar, então. Tá, então todo bebê com mielo deve passar com a trinca, que é o urologista, neuro e ortopedista desde o início, né? Acho que tem que passar desde o início, porque às vezes se perde chance de observar. E algumas alterações não são visíveis, né? Assim, então, como eu falei, esse desequilíbrio muscular, a gente perde lá, porque é difícil fazer o exame físico, às vezes, num bebê, mas a gente pode ter, com a experiência, na palpação, a gente consegue sentir um músculo que está funcionando e saber o que pode ser direcionado para uma terapia, às vezes, de posicionamento, como que vamos falar para deixar esse bebê, às vezes, durante o sono, para melhorar a posição, que às vezes a própria gravidade, né, deixando uma criança que tem a tendência a fazer uma flexão exagerada dos quadris, por exemplo, deixar a criança mais de prono, na barrinha para baixo, isso já pode ajudar bastante, assim, né, para posicionamento. E além disso, orientar a família, às vezes com troca de fralda, mesmo criança que não vá para fisioterapia, está lá com pequenininha, a gente orienta os pais a fazer alguns movimentos de estímulo. Então, isso é importante, né? É isso, sem dúvida, sem dúvida. É o que eu ouvi desde que comecei a história do livro, que o estímulo deve ser constante, frequente, mesmo em casa, principalmente, né? Porque é o que você falou, nas questões de fisioterapia, ou mesmo com consulta com o médico, você tem o estímulo, mas é 1, 2, 3 horas na semana, e o resto você está em casa. Então, esse apoio, essa participação dos pais também é bem importante, né? Tem essa questão também. Quem já assistiu minha aula sabe disso. Quem é meu paciente sabe que meu slide que eu começo lá, quando eu ponho o meu slide com a equipe multidisciplinar, que eu ponho neurocirurgião, urologista, ortopedista, fisiatra, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, eu ponho todos esses e ponho bem grande lá embaixo. Essa equipe, os pais ali. Se os pais não tiverem participação, e aí, na verdade, até a gente vê uma questão até de gênero, né? Muitos pais, eu fico muito feliz quando eu vejo pais que eu sei que tem essa dificuldade, mielo é uma coisa que demanda bastante, né? Mas é sobretudo as mães, né? Que as mães são as grandes lutadoras na maior parte dessas crianças, né? Realmente. E eu fico muito feliz. Eu tenho uns pais que são nota 10, que eu estou participando lá. Eu sei que é difícil para muitos, não para ter, mas é incrível como tem. A maior parte, às vezes, a gente acaba tendo um contato tão grande com as mães lá, né? E quando os pais vão, eu fico muito feliz também, porque realmente é importante, por mais que seja difícil a vida, né? Para equilibrar tudo, né? Eu sei que tem um gasto grande. Mielo é isso, né? Por mais que às vezes faça um atendimento
pelo SUS, que nem a gente atende na Escola Paulista, a gente procura ajudar tudo lá no ambulatório, mas ainda assim é uma doença cara, né? Porque tem Sim. muito gasto, né? É muita gente, é muita coisa, são muitas minúcias, custo de órtese, a criança cresce, tem que trocar, às vezes pegar a órtese pelo SUS demora, acaba tentando fazer. Então é complicado, né? Eu vi hoje uma criança, né? Eu sei isso, tem um grande serviço da reabilitação do Instituto, por exemplo, do Simão Toro, mas eles dão, às vezes, eles dão alta, né? Eles atendem um período, eles têm uma coisa, e mielo não é uma coisa que para dar alta. Às vezes a criança tinha 8 anos de idade, estava com alta. Como assim alta, né? Mas eu entendo, assim, porque eles querem otimizar para atender mais gente, mas 8 anos não dá para ter alta uma criança com mielo com 8 anos, né? Tem que seguir até o final do crescimento, né? Então é difícil, né? E é um custo, né? Alto, né? Que tem na mielo, né? O custo de cadeira, de Questão órtese, das da terapias fralda, todas. Então é uma coisa muito grande, né? Então é uma doença muito cara, né? sim. Além das terapias, dependendo do caso, tem gasto com sonda, gasto com fralda, gasto com várias outras coisas que realmente ter mielo não é barato, né? Quer dizer, ter as sequelas da mielo não é barato. É verdade, é Mas verdade. realmente o SUS ele consegue ajudar bastante nesse sentido mesmo. Há que se ressaltar isso, que dá para conseguir muita coisa pelo SUS, por mais que demore, mas tem essa facilidade, vamos dizer assim. Doutor, voltando, a Fernanda também perguntou em relação às cirurgias corretivas, tem alguma idade certa para cada cirurgia ou depende do caso, né? Porque depende do desenvolvimento da pessoa. Depende, não tem exatamente idade, a gente não faz cirurgias por idade, né? Mas é um conceito que já vem até bastante frequente, né? Tentar alinhar o esqueleto, que isso veio desde a poliomielite, né? Não é uma regra, mas tentar alinhar de cima para baixo, né? Que se faz, né? Porque, por exemplo, se tiver uma deformidade muito grave do joelho e o pé, por exemplo, para manter a correção do pé, a criança tem que ficar de pé, né? Então, muitas vezes, se ela não vai ter condições de ficar, a gente tem que corrigir o joelho. Então, muitas cirurgias, é o conceito que a gente tem na paralisia cerebral, que é chamado cirurgia multinível, né? Que é tentar corrigir o máximo de coisas possíveis numa única empreitada, às vezes, se for possível, né? Para minimizar, porque eu falo, se bobear, a gente tem que ser econômico com essa questão de cirurgia, porque muitas vezes a criança, praticamente, quem tem mielo, muitas vezes tem uma indicação cirúrgica, entendeu? E tem que pensar muito bem se é o momento de fazer aquele procedimento, quanto que aquilo está afetando a reabilitação, porque senão você vai também fazer a criança não para. O Dr. Mercer Wang, que é um médico já falecido lá do Canadá, ele que fez ele gostava de desenhar, ele fazia a criança na paralisia cerebral, que é a chamada síndrome no aniversário. E ele mostra a criança ou fazendo cirurgia ou se reabilitando da cirurgia e mostrar a criança comemorando seus vários aniversários engessada ou fazendo reabilitação depois. Então, a gente tem que otimizar. Se der para corrigir o máximo, ali assim, mas, por outro lado, aceitar algumas deformidades que não sejam tão relevantes, tá? E que sejam possíveis de, sabe, para não ficar fazendo um monte de cirurgia, né? Para tentar minimizar isso, né? Para otimizar a reabilitação. Porque além da reabilitação global que tem que passar da parte neurológica, cada vez que faz uma intervenção, é mais um passo que a criança tem que ficar, sabe, imobilizada muitas vezes. Então, nesse sentido, a gente tem que otimizar, né? Então, procurar bem saber o momento de fazer cada coisa. Então, por isso que não dá para falar que tem uma fórmula de bolo, falo, não, vamos fazer a cirurgia do quadril, depois do joelho, depois do pé. Não, veja como que é o grau da deformidade que tem isso aí e o que vai influenciar. Por isso que realmente tem que individualizar, não dá para fazer uma fórmula, tem que corrigir isso, depois daquilo. Não, tem que ver realmente como que é o todo para fazer esse planejamento, né? E tem que se antecipar, sabe? Olha, vou ter que fazer isso, mas o joelho está num nível que pode seguir com a fisioterapia, então aceita aqueles 10, 15 graus de deformidade de inflexão, que não tem problema nenhum. Então,
mantém isso aí, aceita esse grau de deformidade por enquanto e eventualmente pode ou eventualmente melhorar com a fisioterapia ou não vai comprometer tanto o desenvolvimento da criança, do que faz a cirurgia, depois a criança fica parada, depois vai fazer uma cirurgia no quadril, depois vai fazer uma cirurgia de novo no pé que recidivou. Então, tem que... Às vezes a gente aceita algumas deformidades porque, né, não é o momento de ficar operando, porque a gente tem que considerar a reabilitação global da criança, né? Exatamente, Samir. O senhor falou isso, até me lembrei agora. Não sei se vai dar para ouvir que meus cachorros resolveram começar a latir agora, mas o senhor estava falando que tem algumas pessoas que têm mais idade do que cirurgia, mais cirurgias do que idade. Só para citar um exemplo, a Ellen, que vai estar na live comigo depois de amanhã, é um desses casos. Ela tem 27 anos, se não me engano, e mais de 5 cirurgias. Não é um caso, são várias outras pessoas, como ela, que tem mais cirurgia do que idade. Então, realmente, essa questão de tempo, óbvio que cirurgias são necessárias, mas essa questão de otimizar, que o senhor falou, realmente é importante. Se der para otimizar, porque cada cirurgia é uma abertura nova, é uma cicatriz nova, pode dar... Tem vários riscos. Não é bom mexer, né? É verdade. Então, aceita um pouquinho algumas coisas e eventualmente fala, não, quando eu fizer isso, eu faço aquilo também, e a gente tenta resolver isso numa coisa só, né? Para não ficar parando a reabilitação da criança o tempo todo, né? Porque às vezes ela está começando a dar uns passinhos, vai operar aqui agora, aí fica imobilizado, atrasa tudo, né? Então, tem que pensar muito bem num todo, por isso que, né, tem que individualizar muito como que são as coisas, né? E isso que é importante, que a gente vê, por exemplo, como eu estava falando também do paciente que tem um comprometimento grave, né? Como uma sequela com uma mielo com nível torácico, que a gente chamava antigamente, que tem uma paraplegia completa, né? Dos membros inferiores, a gente vê, é possível que essa criança ande? Em Chicago, que é um grupo que tem lá o Dr. Luciano, é interessante que ele tem esses estudos a longo prazo, porque eu começo a ter também, né? Eu recebi ontem uma mensagem de uma menina que está com 27 anos que quer passar comigo, né? Que foi minha paciente, né? Então, a gente vai começando a ter experiência também, embora eu faça só ortopedia pediátrica, esses pacientes de Melo, eu sei que eu vou continuar vendo, porque no fundo é isso que acontece. Cruelmente, nem os ortopedistas de adulto não querem saber muitas vezes de atender pacientes com mielo, né? E a gente sabe que a gente vai envelhecer, os pacientes vão e a gente também, né? Mas eu continuo seguindo meus pacientes, que são meus pacientes, eu vou continuar seguindo até minha aposentadoria, que espero que seja um pouquinho mais para frente aí, né? Uma vez paciente, tem paciente, né? Então, esses pacientes com nível grave, né? Veja, 5% deles andam, né? Então, isso que eles conseguem ser deambuladores, né? Conseguem andar, né? Em nível que a gente chama comunitário, né? Conseguir fazer passos, conseguir pegar ônibus. Então, é raro, mas acontece. Então, e a gente não tem bolinha de cristal saber quem que são os 95%, quem são os 5% que vão conseguir chegar nesse nível, né? E por isso que a gente investe em tudo que for possível naqueles primeiros anos. Mas é óbvio que a gente tem que ser realista também. E é óbvio que eu entendo, aqui no Brasil tem essa parte, a cultura, não é só pela cultura, né? Mas tem uma cultura contra a cadeira de rodas, muitas vezes. E a criança não vai deixar de andar porque tem a cadeira de rodas, mas a gente tem que considerar que muitas vezes a locomoção é melhor com uma cadeira de rodas do que ficar, e mais digna, né? Porque às vezes eu vejo que tem uma resistência grande, pego criança de 13, 14 anos, os pais carregando no colo, eu falo, pô, isso não é adequado também, não é digno nem para o paciente, nem para os pais ficarem carregando uma criança, né? E ele pode fazer o treino de marcha, pode ficar de pé, continuar fazendo alguns exercícios, e a gente orienta, porque tem que ter esse gasto energético. Então, o treino de marcha propicia isso também, ter um gasto energético, porque a gente sabe que essas crianças, paciente Melo, tem o menor gasto energético, a tendência, às vezes, de engordar, né? E a obesidade é um dos fatores que determinam também a sua capacidade locomotora, né? Porque fica mais difícil carregar um peso adicional com uma musculatura mais fraca, né? Então, é uma coisa que tem que se considerar, né? Mas cadeira de rodas não é nem questão cultural só, né? É uma questão
arquitetônica no Brasil, né? Quantas calçadas são adequadas para um cadeirante andar, mesmo na cidade mais rica do país aqui, né? É difícil, né? A gente vê, mal a gente consegue andar, quantas vezes, né? Buraco aí para a gente andar, risco de cair, imagina com uma cadeira de rodas, né? É triste. Ontem mesmo, que saí do consultório, eu vi um senhor, no consultório no Pacaembu, eu vi um senhor descendo aquela ladeira de cadeira de rodas da comunidade judaica. Eu vi que ele estava lá. Ele estava com um motoqueiro, estava fazendo escolta. Eu nunca tinha visto isso. Mas ele estava descendo com cadeira de rodas, a descida lá do Pacaembu, perto do... Nossa, eu fiquei... Mas ele estava lá descendo, né, pela rua, né, com uma cadeira de rodas pela rua. Eu falei, nossa, que coisa, né? Porque realmente as calçadas ali são impossíveis de andar, né? Conheço aquela região lá, realmente eu não preciso de cadeira de rodas, nada, mas às vezes eu ando na rua, eu penso, meu, uma pessoa com cadeira de rodas ou precisa de algum tipo de auxílio para andar, que realmente é complicado. A acessibilidade, realmente, a gente está bem longe de alcançar o ideal, né? Tá, muito difícil. Tá bem difícil. Doutor, a DLM está perguntando, você estava falando sobre o treino de marcha agora há pouquinho, é indicado iniciar com qual idade? Ou não tem idade específica, depende? Para ver o quê? Desculpa. O treino de marcha é indicado iniciar com qual idade? Então, eu acho que a maior parte das crianças vai passar, se tiver, depende do grau de deformidade que tiver, do grau de força motora, tá? Uma criança, eu falo, mas de qualquer forma, sempre que possível, a partir de um ano, pelo menos, eu quero, sabe, entre 10 meses, a partir de 10 meses a um ano, tem que tentar fazer a criança ficar de pé, né? E depois a gente vê o grau de força. A partir daí, alguns níveis mais motores melhores, eles podem começar a fazer em torno de um ano e pouco, começar a fazer treino de marcha, né? Então, depende do nível motor, do que conseguir fazer. Mas é importante também que algumas vezes é isso, a gente orienta fazer alinhamento e colocar órteses muitas vezes, que depois, conforme vai desenvolvendo a musculatura, a gente vai tirando, né? Às vezes pode começar com um tutor mais longo e eventualmente vai tirando. E vice-versa também. Às vezes tem criança que tem um nível que parece que ser motor, mas não está desenvolvendo bem adequadamente. A gente tem que subir a órtese, né? Então, colocar um tutor para deixar alinhado, para depois ver se desenvolve, para a gente começar a tirar os bloqueios do joelho, para ver se dá para manter o joelho livre, para depois voltar a ter uma órtese abaixo do joelho. Mas isso depende do desenvolvimento de cada um. Mas a partir de um ano, que seria a idade que a criança pode começar a estar andando, a gente começa a fazer. Mas depende muito do como vai estar o nível de alinhamento da criança, como que vai estar a força motora e que vai requerer. Porque, por outro lado, se ela precisa de um tutor, raramente eu mando fazer um tutor com um ano de idade, porque é muito difícil fazer a confecção uma criança, um tutor pequeno assim, tá? Então, muitas vezes a gente contemporiza nesse primeiro momento com o uso de que é a AFO, né? Que é aquela órtese que tem que ser rígida, que é outro problema sério que a gente encontra, né? O pessoal quer usar a órtese articulada pro pé, do tornozelo, né? A AFO, né? Ela tem que ser fixa, né? A órtese articulada, ela é boa para paralisia cerebral, que tem a tendência a ficar na ponta do pé. A mielo não fica na ponta do pé. Eles têm a tendência de andar mais no calcanhar. Por isso que a órtese tem que ser fixa. E põe a tala, a órtese fixa, né? Mais a tala e às vezes com andador. E vai fazendo o treino de marcha, por enquanto, até do primeiro ano, dessa forma. E a partir de 2 anos, a criança está um pouquinho maior, às vezes vai fazer. Porque é isso, a gente tem que otimizar o gasto que tem com essas órteses, né? Porque não adianta fazer uma órtese, um tutor longo, com cinto pélvico, às vezes, e isso aí vai ficar abandonado lá, né? Vai ser usado quando que vai ser usado, né? Então, é caro isso, né? Então, essa parte que eu falei tem que ser muito bem, né, otimizada, porque às vezes é isso. É fácil para o médico prescrever, eu vejo muitas vezes, eu pego lá no pé dos residentes, né, quero prescrever, né? Eu falei, mas a criança, você acha que ela vai conseguir usar isso agora? Não vai usar, então a mãe vai batalhar, às vezes vai gastar um que não tem para comprar isso e não vai estar adequado isso aí. É muito caro isso aí para usar esse momento. Espera para usar no momento mais adequado. Então, essas coisas todas têm que ser pensadas, né? Sim, sim.
Uma dúvida da Ivana, a órtese, ela protege o pé para não fraturar? Não exatamente, né? Ela ajuda, na verdade, o movimento, não é isso? Não, não ajuda, ela estabiliza, né? A órtese é isso, uma coisa que auxilia a função. Ela não vai corrigir nada, e esse é um princípio básico. Alguma deformidade mais leve, ela pode ser passível de usar a órtese, mas de maneira geral, se tiver alguma deformidade, vai corrigir antes. E a Uhum. órtese, ela não previne a fratura nesse sentido, mas é indiretamente, porque à medida que você põe uma órtese, você estabiliza, você permite fazer isso, tá? Carga, como eu disse anteriormente, né? O osso é um elemento de carga, então ele precisa ter a função dele adequada, ele precisa estar sustentando o esqueleto, sustentando o nosso corpo, né? Então, Uhum. à medida que você usa uma órtese, você está conseguindo estabilizar e está conseguindo ficar de pé. E isso é favorável para deixar o osso e evitar uma fratura. Né? Entendi. Uma coisa que eu falou agora há pouco tempo atrás também é a questão do peso. Eu cresci ouvindo dos meus pais, cuidado com o seu peso, porque isso pode afetar a marcha e tal, afetar a marcha, prejudicar o joelho e tal. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão do quanto o peso pode influenciar ou afetar a marcha de alguma forma também. E como é importante também ter Eu já, cuidado com manter o peso. eu já comentei um pouco sobre isso, né? Porque realmente o peso é um peso adicional. Você está carregando um saco de areia nas costas quando você está com peso adicional, com uma musculatura que é mais fraca, né? Existe essa fraqueza, por mais que seja um bom nível motor, como eu falei, a criança gasta menos energia, então desde cedo tem uma tendência para acumular mais, né? Uhum. E isso que eu falo para os pais tomar cuidado, né? A gente no Brasil, né, na verdade, de maneira geral, os pais, a gente tem muito isso de dar recompensas, às vezes com doces, com comidas, e na Mielo isso é perigoso isso, né? Eu falo isso, muitas vezes vai lá, a criança vai, eu vou sair daqui, eu fui bonzinho, eu vou no McDonald's, né? Não faça isso, né? Eu falo, não se deve dar recompensa nem em comida, nem em dinheiro, né? Porque comida a criança pega aquela coisa para comer e dinheiro não tem dinheiro que baste, né? Então é complicado isso, né? Então, mas comida não, eu acho que tem que se pensar em fazer algumas outras formas de recompensas para bons comportamentos que não seja comida, né? Porque o Sim. peso realmente é um dos fatores principais, que é um dos 16 fatores mais importantes que estão lá para você ter. E é difícil, né? Porque para colocar uma órtese, a confecção dessa órtese é pior, não vai, a criança fica mais pesada ainda, porque tem que ser Uhum. uma órtese maior. Então, tudo complica, né? Realmente a obesidade é um dos problemas que existe, né? Então, tem que incentivar atividades físicas desde cedo, né? Eu tenho um Uhum. paciente meu, o Henrique, que eu sigo bastante tempo, pô, ele tem um comprometimento motor bastante acentuado, mas é um baita atleta, né? Faz de tudo, né? Realmente é isso. Uhum. Hoje, felizmente, a gente conta com isso, né? Ainda essa semana passada, a Marta do futebol estava falando como que foi difícil para ela, porque ela não tinha referências, né? Uhum. Para ela poder chegar àquilo. E hoje, para pacientes com problemas neurológicos graves, como é a Mielo, pô, tem referência. A gente tem Paralimpíadas aí, tem nos jogos, né? Os Jogos Mundiais, Paralímpicos, tal, é uma coisa Uhum. fantástica. Pelo menos tem as referências, as pessoas podem se enxergar e ter modelos, né, para falar, pô, eu posso fazer isso que esse cara está fazendo, né? Então isso é legal. Então tá aberto. Então, pô, a criança pode lutar taekwondo? Pode lutar taekwondo. O meu grande chapa aí, que espero que esteja ouvindo, é o Henrique, né? O Henrique Carvalho Fernandes, fantástico ele, tá lá, ele nada, ele faz esgrima, ele faz badminton, já fez judô e tal. É bacana, Ah, que né? Porque legal. é isso, tem que estimular, né? E tem vários outros também, tem muitas crianças, mas ele é um barato que ele faz questão, ele manda sempre as fotos de tudo que está fazendo para mim e tal. E é legal. Então, isso a gente tem, né? O Juan, que eu sigo bastante, o Juan Vitor, o Uhum. Juanito aí nas redes sociais, é um outro baita atleta. Tive a felicidade de, uma vez, uma corrida lá do Clube Pinheiros, ele estava lá, a gente correu, saiu na largada junto, ele e o pai dele, a gente saiu lá numa corrida. Então é isso, ele estava
com a cadeirinha dele lá, mas estava correndo, participando de uma corrida de 10 quilômetros, né? Então é bacana, né? Então é isso. Então hoje existem referências. Então, como a Marta falou que não tinha referências, e hoje tem a referência de vários jogadores de futebol, é isso. Também os para-atletas têm muita referência. Então, e isso está mudando. Felizmente, elas deixaram de esconder. Era frequente há muitos anos atrás, alguém ia para os Estados Unidos e chegava naqueles parques e falava, nossa, como eles têm gente com problemas aqui, né? Como tem gente com... Como eles têm bastante deficiente. Não é, porque lá eles estão inseridos mais na sociedade, eles aparecem, né? Aqui eu sei que ainda continua essa dificuldade, até como acabamos de falar, não tem nem calçada para se andar, né? Mas de qualquer jeito, tem mais pessoas, né? Que estão sendo... As pessoas não se escondem, né? A gente está aí, as pessoas estão participando. Então, essa diversidade que tem hoje é super salutar, né? Porque é bacana, que as pessoas têm referências para poder fazer. Então, os limites se expandiram bastante. Então, não é para fazer só aquilo, dá para fazer muita coisa. Não é só natação, né? Embora a natação ainda seja um esporte muito bacana, tal, não é o melhor. O melhor esporte é o que é feito. O que é feito é o que o paciente gosta, tá? Então vai atrás dos seus sonhos, né? Vai atrás do que consegue fazer e vai expandindo, vai mudando, vai tentando. Então tem paciente, né, que vai e faz tem tenistas, né, que fazem, né, que joga tênis tanto de pé como tenista com cadeira de rodas, né, que seja, mas que faça atividade. Então as atividades aumentaram muito, né? Então felizmente isso. Então obesidade tem que ser combatida com uma adequação nutricional, e o nutricionista é uma coisa que a gente usa bastante, eu recomendo muitas vezes os pacientes procurarem essa adequação nutricional, que às vezes eu sei que não é fácil, mas tem que procurar desde cedo isso, e eu falo, essa parte de recompensa com comida tem que ser evitada pelos pais e pelos avós, né? Na miela, isso é uma coisa crucial, tem que tomar cuidado, né? A vovó vai lá querer compensar o netinho e dar um chocolatinho daquilo, então tem que considerar isso aí, está prejudicando, né? Então, não, cuidado com as comidas aí, né? Cuidado, tenta ter uma alimentação saudável a família inteira, né? Porque muitas vezes é isso, né? A gente vê, não só no caso de miela, é frequente, né? Eu falar que a criança e hoje na pós-pandemia a gente tem um monte de pacientes de diversas outras doenças, né, que voltam mais gordinhos, né, e a gente fala, chama atenção, e fala para a mãe fala, tá vendo? E dá uma bronca. Eu falei, não, mas a comida quem compra em casa são os pais, né? A criança não é independente para comer, né? Então não é para comer, sabe, cair. Então tem que ter uma cultura da família, realmente, que a parte nutricional é muito importante. Isso aliado a uma atividade física que tem que ser procurada, né? E óbvio que quanto mais a família for engajada em esporte, melhor é. Mas muitas vezes é isso que a gente quer. Eu falo para os pais, e vai fazer essa troca. Eu quero falar para os pais que o objetivo é que depois de uma certa idade, e alguns bem cedo, né? Tem criança que está bem envolvida em esporte, a partir de 12, 13 anos, não vai fazer mais fisioterapia. Vai pegar um personal trainer, vai para academia, vai fazer uma natação, vai fazer um esporte, sabe? Você não vai... Aquela parte vai ter um objetivo. A gente quer colocar e inserir para estar fazendo uma atividade. Não é para fazendo como essa parte que é medicalizada, né? Que fica fazendo uma coisa com uma parte só como terapêutica. Não, fazer uma coisa que seja realmente lúdica, que vai fazer como quem não tem mielo também, né? Que não tem nenhum problema. É isso, vai fazer esporte, né? Esporte realmente é uma solução muito importante para melhorar a coordenação, melhorar o peso e melhorar tanto o aspecto de vida que possa ter, né? Então, isso é uma parte que a gente enaltece bastante. Então, tem que ter esporte. Esporte é um caminho muito bom para seguir. Esporte é a vida, né? Eu comecei cedo também, comecei com uns 13, 14 anos com musculação, fiz um monte de coisa. Eu também conheço vários adultos que têm ML e fazem esporte também. Que eu lembro agora só de cabeça, rapidinho. O Luciano, que é do Parapleta do Tiro com Arco, que ele tá no livro. A Malena, ela faz crossfit adaptado. Tem a Elis, que faz natação também. Então tem vários exemplos de pessoas adultas também como ela, que são referências no esporte que elas fazem. E realmente o esporte mostra como ajuda na manutenção da saúde e na qualidade de vida da pessoa, né? É bem o que você falou, o esporte não tem idade, não tem nada, assim, é super importante fazer. Doutor, voltando aqui para as perguntas, a Érica
perguntou se uma criança, por exemplo, que tem uma escoliose, quadril puxado e joelho hipotônico, pode ser colocado em pé com extensor e órtese, ou não dá para avaliar só por isso? Seria o caso de talvez ver o caso em si, tem que ver o caso específico, tá? Mas a princípio a luxação não é um problema para ficar de pé. Se conseguir alinhar, a gente consegue. Eu vi aqui que o Juanzinho, o para-atleta, entrou aí. O Juanzinho é um chapa, esse cara é forte, tá aí. Acabei de ver aparecendo o Juan aí, ó. Grande atleta, o Juan. Mas é isso, o caso aí, na verdade, a gente tem que ver caso a caso. Tem que ver, mas a princípio é isso, tem que ser estimulado a ficar de pé, tem que ser estimulado, tem que ter um alinhamento adequado, mas a luxação em si não é impeditivo para ficar de pé, não, tá? Não saber. Tá respondido aí, Érica, para você. Outra pergunta, a Cibele, ela me perguntou uma dúvida que eu não soube responder. Eu acredito que o senhor talvez possa ajudar, porque eu realmente não soube explicar. Na mielo, onde ficou aberto o tubo neural, existe o osso lá na coluna, normalmente, né? O osso não falta na lesão, certo? Então, o osso, na verdade, esse é um problema. Quando o neurocirurgião faz o fechamento, ele faz o fechamento daquela lesão que está expondo a medula. Que a mielo é isso, mielo é medula, né? Esse que é o termo, né? Mas o que eles têm, na verdade, é a espinha bífida, que é o processo espinhoso que é aberto. Essa parte óssea, ela não é fechada, né? Então isso fica mais aberto ali, aquela parte. Tanto que o nome que a gente conhece, outro nome da mielo, é espinha bífida, né? Porque é isso, que ela, em vez de ter o processo espinhoso fechadinho, ele está aberto. E essa parte óssea não é fechada, né? Então isso não. É reparado o tecido, tentar o que tiver de tecido muscular, fechar aquela parte do tecido nervoso, fechar a meninge, né? E fechar os planos que possam ser até adérmico. O que tiver de plano possível de ser fechado para cobrir e proteger aquele tecido nervoso que está aberto, exposto ali. Isso que é o papel do neurocirurgião, né? Eles fazem isso. E uma outra coisa que aconteceu com as cirurgias fetais é isso também, né? Esse fechamento, além do mais, propicia cicatrizes excelentes, né? Então melhora bastante. A gente vê que realmente essa parte melhorou muito com a cirurgia. Legal. Érica, pode sim chamar o doutor depois do particular, só mandar mensagem para ele, o Instagram dele vai estar marcado no post também, então só chamar ele, fica à vontade. Doutor, uma outra dúvida que surgiu aqui o senhor já viu ou tem conhecimento de algum paciente com mielo lombosacra sem nenhum tipo de sequela motora? Não. Sem nenhuma não tem, né? Na verdade, mesmo com lombo-sacra, não, né? Quando eu falo lombo-sacra, a gente tem um nível grande de lesões. Mas aqueles que têm um nível sacral baixo, tem alguma deficiência. Muitas vezes não precisa nem de órtese. Tem um paciente que não usa, basicamente nem usa sapatos normais. Eventualmente tem um pouquinho de desequilíbrio da musculatura, né? Mas alguns são, na verdade, não como a mielomeningocele, porque entra muitas vezes uma certa confusão. Às vezes o paciente só tem uma espinha bífida lá com uma meningocele, que não tem tecido nervoso naquela bolsa que se formou. Outras vezes tem uma lipomeningocele, onde o comprometimento é muito menor, né? Então tem muita coisa que tem que ser separada aí, né? Então são diferentes níveis, né, que podem ter. Mas alguma sequela tem, né, na verdade. Mas tem muitas crianças que eu até falo com os pais, né, na verdade. Eu falo que são crianças, o Dr. Sérgio tem esses casos que foram tratados precocemente, e a gente tem casos que eu falo, é uma criança normal com uma cicatriz nas costas, tá? Então, realmente não tem nenhuma sequela, mas muitas vezes são casos que são exceção, tá? Isso infelizmente é a minoria, que são esses casos que tem praticamente quase nada de comprometimento, né? Eu conheço muito poucos deles, realmente é a minoria da minoria. É bem raro mesmo não ter poucas sequelas, né? Doutor, uma outra dúvida que eu também chegou aqui displasia de quadril é a mesma coisa que luxação de quadril? É a mesma coisa com nome diferente ou tem diferença? A luxação é isso que tem. A displasia é um termo genérico que envolve
algumas alterações, tá? E a mais grave delas é a luxação. Displasia significa alteração de formação. E a luxação é a forma mais grave que tem dessa displasia. É quando o quadril está deslocado. O grande problema é isso, né? Para o povo, para o leigo, muitas vezes, obviamente, muitas vezes até mostrado até erradamente pela imprensa, principalmente a imprensa esportiva, né? Que muitas vezes fala, não foi nada, foi só uma luxação. Mas luxação em medicina, o termo significa uma articulação deslocada. E a luxação, mesmo no casos idiopáticos, que é o quadril está deslocado numa luxação que não tem nenhuma alteração com o mielo, por exemplo, ela não dói, tá? Então, a luxação não dói. A displasia pode ter, além da luxação, que é o que está deslocado, você pode ter um quadril que seja deslocável. Ele está no lugar, mas a gente consegue deslocar. E tem uma outra forma da displasia que só se aparece por exames de imagem. E isso só aparece em exames de imagem precocemente, nos primeiros meses, através da ultrassonografia. Mas na mielo, é raro que a gente tenha que pedir esse exame para criança com mielo. Que, como eu falei já anteriormente, a luxação não afeta o desenvolvimento da mielo. Então, às vezes, é uma perda de tempo ficar tentando fazer um tratamento que a gente faria numa criança que não tem um desequilíbrio muscular, né? Que seja uma luxação, uma displasia idiopática, a gente usa, às vezes, um suspensório, chamado suspensório de Pavlik, ou outros tipos de aparelhos que são usados no tratamento da displasia, tá? Mas na mielo, esses tratamentos não são adequados, né? Não funcionam. Então, às vezes fica se usando, fazendo tratamentos aí e acaba se perdendo o tempo de fazer a reabilitação adequada dessas crianças, né? Então, eventualmente, se for aqueles casos que a gente mencionou agora há pouco, aqueles casos sacrais, que tem praticamente toda a musculatura, para ter um pouquinho só de desequilíbrio muscular, muito pouco, às vezes nos flexores dos dedos, na extensão dos dedos, muito pouco alteração motora, esse talvez seja os casos que a gente possa aplicar o tratamento de uma luxação, uma displasia idiopática. Mas é exceção, tá? Não é que não tem nenhum caso, mas é muito raro que a gente indique ficar fazendo um tratamento precoce de uma displasia de quadril, e esse é uma coisa que não se deve perder tempo. E isso é muito importante, porque muitas vezes fica fazendo tratamentos, principalmente em pior ainda que usar o suspensório de Pavlik, que é uma coisa que se aplica para displasia idiopática, usar esses procedimentos na criança com mielo, porque obviamente fica contendo e às vezes vai acabar gerando outros problemas que poderiam ser evitados fazendo só uma fisioterapia e fazendo outros tratamentos sem se importar com a luxação do quadril. Mas é isso, deu para entender então. Displasia é o termo que engloba várias alterações e a luxação é a forma mais grave da displasia, quando está deslocado realmente. Entendi. E, doutor, aproveitando o senhor falando de prevenção e tal, a Adélia, ela está perguntando se tem como prevenir a luxação de quadril ou não é uma coisa que não tem muito o que fazer. Não tem, infelizmente, não tem muito o que fazer, tá? Realmente, como eu falei, isso faz parte do desequilíbrio muscular, né? Então, a gente sabe que quanto mais grave o desequilíbrio muscular, mais chance que tem de o quadril luxar, né? Então, por exemplo, a gente sabe que, por exemplo, naquele paciente que eu falei inicialmente, o nível torácico, paciente que não mexe nada das pernas, raramente desenvolve uma luxação paralítica. Já os pacientes, por exemplo, que tem um nível, que tem os músculos flexores do quadril, os adutores, mas não tem nenhum extensor, nenhum abdutor, né, os músculos que abrem a perna, o que estende o quadril, esses quadris têm uma chance de luxar mais precocemente, né? Aqueles pacientes que estão andando, que têm quadríceps, às vezes tem um pouquinho dos músculos que fletem o joelho, que são os isquiotibiais, né, os músculos posteriores da coxa, eles ajudam também o movimento do quadril. Então, quanto mais movimento tiver ao redor da articulação, mais tardia, mas ainda assim existe o desequilíbrio muscular e a chance vai rodar em torno de 50% desses pacientes de terem luxação do quadril, tá? Então, é bastante comum, mas como eu falei, não foquem nisso, tem várias outras coisas para serem tratadas e isso aí é uma coisa que o tratamento, infelizmente, está fadado ao fracasso, tá? Então, eu já tive paciente que eu falei isso, operou, acabou fazendo com outros colegas e ficam realmente
muito pior a criança do que se tivesse deixado aquele quadril sem mexer, né? Eu sei que é complicado, às vezes, para o pai entender, mas se ele tiver, isso aí não é questão da minha opinião, não. É procurar outros colegas, tem vários centros aí que sejam habilitados para ver. Você vai ver que nenhum centro grande que entenda de mielomeningocele vai estar indicando fazer um procedimento, uma redução de um quadril, colocar um gesso, fazer uma cirurgia óssea que vai estar fadada, você tirar esse gesso e o quadril está fora do lugar de novo, né? E perdeu-se um tempo e muitas vezes adicionou uma morbidade para a vida desses pacientes, dessas crianças, que já tem tanta coisa, então não se preocupem com a luxação, não, tá? Isso realmente não é um problema, raramente vai estar alguma alteração que a gente vai precisar tratar para esses casos. Certo, certo. Doutor, a Ellen também perguntou até que idade o quadril pode rotacionar. Tem alguma idade ou não? O senhor sabe? Não tem isso, pode acontecer, os desequilíbrios musculares vão acontecendo, mas de maneira geral, as correções, de maneira geral, a gente procura fazer depois, se tiver que envolver as rotações, essas deformidades rotacionais, podem acontecer desde cedo, né? E podem continuar desenvolvendo até mais tarde por posicionamentos inadequados, tudo, né? Então, ou a falta de fisioterapia, que a gente sabe que infelizmente acaba se tendo isso. Então, a recomendação é evitar, tentar evitar as posturas viciosas que vão acentuar essas deformidades rotacionais. Mas não tem uma maneira exata, assim, realmente falando, não vai fazer, não vai ter alteração. Mas, de qualquer forma, o que a gente recomenda, se tiver que fazer algum procedimento cirúrgico, se não for algo muito alterado, esperar um pouquinho depois dos 8 anos. Isso é uma coisa que se foi observado. As deformidades rotacionais corrigidas após os 8 anos têm uma tendência de terem menos recidiva. Abaixo de 8 anos, essa é a experiência que o Dr. Luciano passou para a gente, né? Mostrando que muitos desses casos recidivam. Mas, óbvio, já teve casos que a criança está com uma deformidade rotacional tão grande que não adianta, é melhor corrigir mesmo com risco de voltar, porque senão a criança não vai conseguir nem andar, né? Com uma deformidade de 90 graus, o pé rodado para dentro, principalmente essas rotações internas, é muito complicado. E algumas vezes tem que fazer o procedimento antes desses 8 anos de idade. Mas por isso que eu falo, cada caso é um caso, não dá para a gente falar, essa idade tem que fazer. Tem que ver e otimizar o tratamento de acordo com cada criança, né? É individualizar cada caso mesmo. É importante bater nessa tecla. Doutor, aproveitando nesse assunto de luxação de quadril, a Isa Leão, ela é uma pessoa que já é adulta, ela teve mielo, teve hidrocefalia e tudo. Sobre a luxação de quadril, ela falou que ela teve na infância. Existe algum risco de desenvolver, de ter de novo na fase adulta? Pode acontecer? De ter uma luxação e voltar? Sim. Ela já teve uma luxação, ela disse que ela já teve uma luxação quando ela era criança. Se tem algum risco de acontecer na fase adulta? Então, precisa ver se essa luxação que estão falando, se essa luxação é essa luxação que eu falei, né? Muitas vezes é um termo que o pessoal fica usando. O que é essa luxação, né? Saiu do lugar? Então, tem luxação de patela, que realmente tem, é uma coisa que acontece também, a luxação de patela, luxação de joelho, luxação do quadril. Do quadril, se foi reduzido, dificilmente esse quadril ficou lá realmente, né? Vai voltar. Por isso que a gente não indica fazer tratamento cirúrgico para esses quadris, porque a tendência é ter a luxação novamente. Certo. Entendi. Estamos caminhando para o fim, mas tem algumas perguntas ainda. Eu acho que nós vamos ter que encerrar daqui a pouco. Bateria está acabando aí? 1h20 aqui de live já, né? Eu sei que tem muita dúvida aí, mas realmente é um assunto muito amplo, né? Então, vamos ver. Tem bastante coisa. Vamos tentar dar uma acelerada aqui só para selecionar algumas coisas mais específicas. Questão de sensibilidade, doutor, e de temperatura do pé. Assim, eu, por exemplo, eu sinto que o meu pé, às vezes, ele gela demais e um é mais gelado do que o outro. Isso não é da mielo. Tem uma explicação para isso? Ou tratamento? Não tem tratamento, mas é um pé que... O pé de mielo é isso mesmo, é um pé mais geladinho mesmo, né? E tem explicação pela parte, se você fizer força, o que vai acontecer? Você aumenta a vascularização, né? Então, se fizer corrida assim, você vai ficar vermelho e tal. Por quê? Porque você aumentou
a vascularização. O pé, Uhum. geralmente, não tem musculatura ativa muito ali, né? Então, tem menos vascularização ativa ali. Então, é um pé que tem a tendência, o pé da mielo, ser mais frio. Mas isso Sim. não é um problema funcional, tá? Tem mesmo porque isso não incomoda. Só sente porque você põe a mão lá e acaba sentindo, tendo essa sensação térmica pela mão. Porque o pé em Uhum. si não tem a sensibilidade do pé frio ali, né? Então, É. e é um termo que é usado para significar azar, né? Mas não tem nada de azar. Essa parte aí da miela esquece, né? Não é um pé frio para É. nesse sentido, né? Ah, você é pé É. frio, né? Não é. O pé frio É. vai ficar, sempre vai ter um pouquinho mais frio. Eu tenho pé frio, né? Não sou pé frio. É, então, é isso aí, é por aí. Tem um pé Mais ou frio, menos por aí. seja o pé frio. Doutor, sobre parapódio, é uma coisa que eu já ouvi falar bastante sobre, eu confesso que eu não entendo muita coisa, e pintou uma dúvida aqui sobre isso da Letícia. O parapódio, ele ajuda no fortalecimento muscular e ele é interessante, seria interessante com o momento da introduzi-lo na habilitação de uma criança, por exemplo. Então, isso eu já falei também, né, Renan? Veja, eu falo, a partir de 10 meses a criança tem que ficar de pé. Então, a gente vai colocar no parapódio, vai ser usado entre 10 meses até por volta de 1 ano e meio a 2 anos. Depois disso, a criança já deve estar, a maior parte delas, Legal. envolvida em algum treino de marcha, usando, e vai substituindo à medida que a criança cresce, mesmo porque fica mais fácil para colocar só uma criança um pouquinho maior, já porque colocar-se num parapódio muitas vezes é difícil para uma pessoa só, né? Enquanto embora ele possa ser usado até na vida adulta, né? Uhum. O parapódio colocar Uhum. de pé depende. Tem a parapódios com roda, né? Tem parapódios, tem diversos modelos aí de parapódio que podem ser usados, né? Até aquele parapódio que não é estático só, né? Que é adaptado com cadeira de roda, com as rodas, né? De cadeira de Uhum. roda, a pessoa pode se locomover com um parapódio, não está andando, mas se locomove, dependendo do ambiente que tiver, ele consegue até andar com esse parapódio, né? Mas obviamente não é um meio de transporte, é só dentro de casa, dentro de um ambiente fechado, né? Mas Uhum. o parapódio pode ser usado entre 10 meses até o limite que vai fazendo. Mas obviamente depois de 1 ano e meio, 2 anos, a criança vai estar envolvida já com um processo de reabilitação e vai se trocando o uso do parapódio pelo uso de treinos de marcha, com tutor, a tala de lona que seja, né, com a órtese fixa, né, e vai fazendo Uhum. o uso do andador. Quando vai fazendo essa transição, o parapódio pode ser abandonado, mas tem criança que gosta, tem criança que usa, tem muitos pacientes que usam até 4, 5 anos, é uma maneira segura de colocar, porque tem uma deficiência motora mais grave, e é uma maneira segura de colocar, tem a mesinha de apoio para colocar brinquedos, então vai fazer ortostatismo, vai ficar de pé, isso aí sempre ajuda. Tá? Não tem uma idade para retirar, mas idade para começar é em torno disso, em torno de 10 meses de idade. Certo. Uma última pergunta, a gente já encerra. Doutor, uma das coisas que eu descobri que é uma decorrência da mielos também é a síndrome de Arnold-Chiari tipo 2. Eu queria perguntar para o senhor se essa síndrome ela pode ter alguma repercussão na parte ortopédica e se sim, quais? Ou se não Tem, tem relação? não, tem toda a relação. Na verdade, é a própria definição do Arnold Chiari que vai ter isso, né? Que infelizmente tem essa parte que vai ser que pode ter herniação ali e da parte da fossa cranial, né? Que pode ter. Mas isso, obviamente, primeiro a parte que tem que corrigir, ver se tem indicação de algum procedimento aí que vai ser o neurocirurgião, né? E toda essa parte vai ter repercussão que vai ter depois da parte motora também, né? Então, Uhum. mas é óbvio que se tiver essa alteração, pode comprometer mais a parte da inervação e com comprometimento muscular. Mas, obviamente, de acordo com o que tiver essa parte que pode até herniar o cerebelo lá e comprometer muito a parte funcional e até comprometer a vida de muitos desses pacientes, né? Então, isso, essa parte toda que vai cuidar não é o ortopedista, né? Isso aí quem cuida é o neurocirurgião que vai cuidar dessa parte, né? Para ver. Assim como outra coisa que a gente não tocou aqui, que é a parte da medula presa, né? Que essa parte é uma coisa importante, porque isso também compromete a parte motora, né? Porque conforme vai tendo essa cicatriz lá que prende com o crescimento do esqueleto, pode
ter repercussões neurológicas ali com diminuição de força, formação de escoliose, alterações importantes que podem também, de novo, antes de fazer qualquer correção cirúrgica ortopédica, tem que passar com o neurocirurgião, porque óbvio que depois de alguns anos, muitas vezes as visitas ao neurocirurgião vão sendo mais espaçadas, né? Enquanto que o ortopedista muitas vezes vai estar mais presente, vai estar observando isso, e muitas vezes a gente fala, opa, tem uma deformidade que está se formando aqui, mas isso aqui pode ser decorrente de uma medula presa, e a gente encaminha para o neurocirurgião novamente para ele reavaliar isso antes de fazer qualquer intervenção cirúrgica ortopédica, né? Certo, certo. Bom, doutor, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela paciência. É um prazer estar aqui com você, Renan. Gente, bacana, mas é sempre importante estar aí. Então, futuramente, mais para frente, a gente pode voltar a fazer mais para responder para as pessoas todas que perguntaram aí. Tá bom? Sim. Então, muito obrigado, gente. Fiquem bem, doutor, obrigado, gente. Todos aí, prazer falar com todos. E gostei de ver muita gente participando, gostei de ver aí essa participação. Infelizmente, não consigo responder a todos aqui hoje. Mas prazer também, se estar quiser, com você. Estamos à disposição também, se quiser chamar a gente no particular para conversar, para tirar dúvidas, a gente está à disposição. Só lembrando, antes de encerrar, amanhã não tem live, mas quinta-feira tem, vai ser com a Ellen. Ela inclusive, eu citei aqui na live, a gente vai falar sobre alergia a látex. Ela está com 28 anos, foi o caso inteiro. Ela está com 28 anos e tem mais de 30 cirurgias. E a gente vai falar sobre a alergia ao látex, que é a situação dela. E é isso. Para todo mundo, obrigado, doutor. Obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado, Maria José. Obrigado, Ellen. E é isso. Boa noite para vocês. Bom descanso. Obrigado a todo mundo. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau.